Chegado o momento de compartilharmos o estudo do livro Dias Felizes, do Projeto Espiritizar. Hoje nós iremos abordar, dentre a sequência de capítulos, a fuga inadequada. Faz parte do capítulo 16 do livro. Então, essa fuga inadequada que o Espírito Honório vai compartilhar conosco, as observações diz respeito a essa fuga que é estabelecida pela sociedade materialista, na ilusão da posse, na ilusão da busca de satisfação de instintos e necessidades físicas, como sendo da mais fundamental importância para a criatura humana, ensejando o afastamento dos verdadeiros propósitos e objetivos da vida. Mas antes de entrarmos no nosso assunto propriamente, vamos fazer aqui algumas considerações de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraímos do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse, a passagem de Judas, capítulo 1, versículo 3. Todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes, ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo. Estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Então vamos fazer algumas observações para aprofundar esse conteúdo rico de ensinamentos que Emmanuel nos brinda nessa obra. Então, quando ele diz todos nós, encarnados e desencarnados, é porque, de fato, ele se dirige a todos. Todos que estão inscritos nesse mundo de provas e expiações que é a Terra e que estão em transição entre a animalidade e a espiritualidade. Entre, quando Emmanuel se refere, o vale do homem, envolvido ainda em imperfeições, em desequilíbrios, em problemas de variada ordem, e a culminância do Cristo. Entre esses opostos, estamos constrangidos, estamos forçados a batalhar até o definitivo triunfo. Mas é sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Como assim? Nós não já estamos dentro dessa vida imortal? Que posse é essa que Emmanuel se refere? Ao despertamento da consciência profunda, ao estado de alma na qual não tenhamos mais necessidades de mergulhar no esquecimento, provocado pelo lado inconsciente da nossa individualidade, aonde trilhamos, quer no retorno à vida física, quer no retorno à vida espiritual, estágios de inconsciência, de esquecimento, de mergulho, mesmo que temporário, né, nesse mundo de sombras que ainda não foi devidamente transcendido e superado. É isso que ainda ocorre
e que nos impede de estar na posse dessa vida imortal. Mas, como já dizia o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que atrás ficam, busco aquelas que estão diante de mim, pelo supremo prêmio da comunhão com Jesus. É esse objetivo que Emmanuel aqui nos assinala ao nos chamar a atenção sobre a necessidade da posse da vida imortal. Vamos então comentar o nosso tema Fuga Inadequada, do livro Dias Felizes. A sombra psicológica coletiva que paira na atualidade, invertendo os valores transitórios como se fossem permanentes, instiga o egoísmo na vida moderna, a instaurar no ser os pontos de distorções graves da verdadeira finalidade da vida. Essa situação que atualmente nós vivemos, aonde o império que o materialismo exerce sobre as mentes dos espíritos, quer encarnados ou desencarnados, os instiga, os impele, os forçam ao egoísmo na vida moderna. E, consequentemente, instauração de distorções graves da verdadeira finalidade da vida. A verdadeira finalidade da vida que todos nós trilhamos é a aquisição da consciência profunda de espiritualidade, de imortalidade, consequentemente. De estarmos percebendo essa verdadeira natureza que é espiritual, cujos objetivos transcendem aqueles que são apenas apresentados pela satisfação das necessidades físicas. Prossigamos. O pleno desprender da influência da matéria, na qual a inteligência e a moral devem ser lapidadas até a completa superação da existência do ego, movendo a exaltação do self, do âmago do espírito. Então, esses são os objetivos maiores da vida, e que são sabotados pela ilusão na qual o materialismo envolve a criatura humana. Então, o pleno despertar da influência da matéria. É nesse sentido que devemos dirigir a nossa atenção. E a moral, na qual a inteligência e a moral devem ser lapidadas. A inteligência e a moral, onde nós temos o maior modelo em Jesus, modelo e guia da humanidade, para a completa superação da existência do ego em termos de expressão desequilibrada do egoísmo em que a grande maioria da humanidade vive. E a diretriz para isso é dar vigor, dar destaque ao eu profundo, ao self, ao Cristo em nós. É aí onde nós saímos desse campo de ilusão projetada no mundo materialista. O mundo é coordenado por forças espirituais sublimes de Jesus, que restitui o propósito do planeta
nos desígnios de Deus, ajustando os rumos das nações por meio de novas lideranças mais lúcidas, que a pouco substituem as lideranças atuais. Aqui Honório nos chama a atenção de todo esse desequilíbrio provocado no materialismo. Há a coordenação das forças espirituais sublimes de Jesus. As leis divinas atuam, claro, de forma imperceptível para a maioria de nós, mas que vão direcionando a realização dos propósitos, dos desígnios sublimes de Deus. E, paulatinamente, novas lideranças nas nações, pouco a pouco, vão substituindo as lideranças atuais no direcionamento para a realização dos objetivos superiores das leis divinas, que é a Terra vir a se tornar um mundo de regeneração, possibilitando a que os espíritos identificados com o bem, com o progresso, estabeleçam-se na Terra de forma mais numerosa, e aqueles que inviabilizam essa realização serem transferidos para outros planetas, para outros mundos, adequados às suas necessidades evolutivas, por não terem aproveitado aquelas possibilitadas nesse tempo de transição planetária em que estamos vivendo. Constituem esses dias de ampla transformação e intenso conflito das forças psíquicas na Terra. Uma fuga inadequada para aqueles que estão se utilizando dos recursos do planeta no gozo desenfreado do sensualismo, sem contribuir com o avanço planetário. Então, são esses os dias em que estamos vivendo, né? Nesse intenso conflito entre aqueles que estão buscando inadequadamente a fuga, iludidos pelo materialismo, e aqueles que estão percebendo essa viciação das forças e buscam a comunhão com o alto através da vivência dos ensinos de Jesus e do despertamento espiritual profundo e necessário para vencer esses conflitos que está cada vez mais intensos nos dias atuais. Então, há aqueles que estão se utilizando dos recursos do planeta no gozo desenfreado, do sensualismo, sem contribuir para o avanço planetário. Esses que se enquadram nesse padrão de comportamento serão forçados a darem prosseguimento à sua caminhada evolutiva em outros mundos. São milhões de seres na Terra, à semelhança de parasitas da economia moral do planeta, vivendo para os próprios desejos, no consumismo e na vilânia desequilibrada, prejudicando a mudança do orbe às faixas futuras
as faixas da futura regeneração irreversível. Então, atualmente na Terra, são milhões de seres que estão vivendo a semelhança de parasitas da economia moral, só sugando as energias, a vitalidade que é oferecida pelo planeta, mas gastando-as todas no consumismo, na vivência do sensualismo desequilibrado, prejudicando desse modo esse trabalho de instauração do planeta, do mundo de regeneração. E é interessante aqui quando Honório diz assim, que essa futura regeneração é irreversível. A Terra há de passar a ser mundo de regeneração. Isso não há como mudar. A questão é estarmos adaptados a prosseguir nossa caminhada neste planeta ou sermos exilados para outros. Essa é a questão. Há, neste momento, uma sublime pulverização ocorrendo em todo o planeta, nas esferas de atuação espiritual da erraticidade, conduzindo a praga do egoísmo coletivo para o solo de planetas mais atrasados. Esse é o problema. A questão não é apenas ser exilado da Terra, mas ser exilado para planetas mais atrasados. É interessante aqui quando o benfeitor se refere à praga do egoísmo coletivo. É isso que nós estamos tendo nos dias atuais. E há uma necessidade de uma pulverização, de uma limpeza desse teor deletério em termos de vibração que está ainda muito presente na esfera física e na esfera espiritual ao redor da Terra. Aqueles que na economia moral do planeta forem considerados como parasitas do progresso geral, que se utilizam dos recursos atuais ao bel prazer, com evidente demonstração de egoísmo e orgulho, serão exonerados da casa terráquea. É essa a questão. É esta a situação. Aqueles que continuarem se identificando com essa projeção ilusória do materialismo, dando asas ao egoísmo e ao orgulho, serão exoneradas da casa terráquea. Essa é a consequência. Consequência de uma fuga dos verdadeiros objetivos da vida, os de natureza espiritual. E o resultado dessa fuga é ser exonerado da casa terráquea. É muito valioso que o espírito imortal possa realizar em si mesmo uma profunda viagem interior para certificar-se no âmago da consciência se de fato está contribuindo para o progresso geral dentro das suas possibilidades. Aqui nós somos chamados a uma reflexão muito importante.
é muito valioso que o espírito imortal possa realizar em si mesmo uma profunda viagem interior, uma busca de autoconhecimento, para certificar-se no âmago, no íntimo da consciência, se está ou não contribuindo para o progresso geral, dentro das nossas possibilidades, nas áreas em que podemos atuar. Até que ponto a consciência espiritual que vem sendo trabalhada, que vem sendo despertada em nós, tem nos habilitado a esse exercício de interferência positiva na esfera física em que nos encontramos. Se a consciência estiver em paz, por estar trabalhando pela autoiluminação, contribuindo pela paz na família, auxiliando a diminuição do sofrimento social, esclarecendo as consciências sobre o rumo espiritual, fique tranquila. Este é o perfil dos que desejam permanecer na Terra. Então, que possamos estar fazendo uma reflexão diária a respeito da nossa atuação em termos positivos, evangélicos, na família, na vida social, nas diversas áreas que estejamos atuando. Porque se estivermos fazendo o que é possível na vivência do bem, fiquemos tranquilos. Porque esse é o perfil daqueles que desejam permanecer na Terra, passando por esse período de transição planetária para mundo de regeneração. E de maneira nenhuma, utilizando-se da fuga absurda dos desequilíbrios e prazeres que a sociedade materialista tem projetado, dificultando e afastando a maioria da humanidade da busca dos seus verdadeiros interesses, que são os espirituais. Aqui nós concluímos o nosso estudo dessa noite, agradecido a todos que possam nos ter acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.